Bira, você tocou num ponto que, para mim, é o ponto-chave da ufologia. Que não são os UFOs, não são os ETs, não nada. É o ser humano. O ser humano cria o fenômeno. De que forma o ser humano cria esse fenômeno? Se é porque ele teve uma visão que ele interpretou errado, se é porque ele está projetando o conteúdo dele, enfim. Mas se você tirar o fator humano da ufologia, não sobra nada. O que eu gostaria de saber de você é o seguinte: você falou, o ufólogo é produtor do fenômeno. Eu não sei se eu concordo muito bem que o ufólogo seja o produtor do fenômeno, mas eu acredito que o ufólogo seja um perpetuador do fenômeno. O que eu queria saber de você é, o Birajara de hoje, que está falando isso, com o Birajara lá de 1996, que se envolveu com todo aquele caso e tudo mais. Você produziu o fenômeno, você ajudou a produzir o fenômeno, que hoje ganhou pernas e anda sozinho, que é o caso Varginha. Como que foi para você, nesse ponto específico da produção do fenômeno, do ufólogo agindo em cima de um pseudo-caso, de um pseudo-avistamento, ou um suposto, vamos dizer pseudo, suposto avistamento? Como que era o Birajara agindo lá? Até que ponto você é responsável pelo tamanho que tudo isso tomou? Como é que é isso para você? Como você lida com isso? Quando ufólogos vão estudar uma ocorrência assim, que tem toda uma complexidade de detalhes, principalmente como é o caso Varginha, é esse exatamente o papel que o ufólogo toma, assume durante a divulgação de tudo. Não só em artigos, livros, revistas, mas principalmente em programas de televisão, em documentários, etc. Impressiona-me o quanto nós colocamos todas as nossas crenças ao divulgarmos, fazermos afirmações do fenômeno, como eu disse antes. A minha participação nisso foi muito grande. Eu não sei se foi indispensável, mas foi muito grande. Ou seja, eu também coloquei os meus vieses ali, ao explicar, ao divulgar, ao participar de discussões. É óbvio que aquele livro que eu escrevi sobre o caso Varginha, cujo título é exatamente este, O Caso Varginha, destinava-se, antes de mais nada, a mostrar toda a história do caso que conhecíamos até então. E assim foi feito. Eu procurei evitar ali, colocar minhas opiniões pessoais, mas não sei se consegui totalmente. É muito provável que as pessoas, vendo em minúcias ali, vão achar os meus vieses ali colocados, principalmente com relação à ufologia, porque eu cuidei do livro também para colocar algumas opiniões. Com relação à própria divulgação do caso, voltando a isso, como a Laura pergunta, eu disse que a minha participação foi muito grande, porque também fiz palestras, também escrevi artigos, também participei de programas televisivos, de rádio, enfim, como todos sabem, em conjunto com outros ufólogos. E durante todas as nossas discussões, das nossas trocas de ideias, daquilo que achávamos que podíamos ou não divulgar, sim, a nossa participação como ufólogos foi extremamente importante. Eu diria que nós criamos ali, no caso Varginha, pelo menos 70% de tudo que compõe a sua história. Por quê? Porque nós interpretamos raros depoimentos testemunhais como absolutas verdades. Nós chegamos a adaptar algumas dicas esparsas de depoimentos testemunhais, encaixando-as naquilo que acreditávamos, que achávamos, e então montávamos ali todo o enredo para a sua divulgação. Não vi em nenhum momento nenhuma má-fé de ninguém. Eu posso falar pelos outros agora, quando estou falando de má-fé, é óbvio que eu sou suspeito. Não vi, em absolutamente nenhum. Mas vi sim essa irresistível vontade de mostrar para o povo que estamos sendo verdadeiramente invadidos por naves pilotadas por seres de outros planetas e não admitimos as hipóteses. Eu não sei em raros momentos, como sabemos que alguns relâmpagos, alguns flares, alguma questão que possa ser confundida com o disco voador, a gente cuida de esclarecer ao povo, mas isso é muito pouco. Aquilo que fazemos durante casos de abduções, de casos célebres como o caso Varginha e outros mais, conta com totalmente a nossa participação. Por isso, Laura, é que hoje a minha postura, eu não sei se difere tanto, mas difere na divulgação. Foram 13 anos de silêncio, em que o João Marcelo, sempre discutindo comigo do porquê que poderíamos fazer para contribuir um pouco com a ufologia, mesmo que isso venha decepcionar os mais exigentes, ótimo, eu lamento.
Eu então resolvi, depois desses anos, após a insistência da própria ufologia, que se deu indiretamente. A ufologia dizendo que eu tinha saído, por quê? Fui comprado, fui vendido, fui ser viciado, fui torturado, fui levado para outro planeta. Me mostraram tudo a troco do meu silêncio, mais as outras hipóteses das quais eu me esqueço aqui, Laura. Isso tudo serviu para reflexão. Eu falei, então vamos voltar agora. Para voltar, tem que voltar com um grupo, com pessoas que têm, pelo menos um pouco, o meu modo de pensar. O que me dá segurança, como eu disse no começo, pelo conhecimento dos senhores do grupo identificado. Então, é flagrante o contraste daquela minha época em que eu fazia afirmações que não posso mais fazer depois de reflexão, de muita reflexão, achar que não eram corretas e não deveriam ter sido feitas.